Começou agora há pouco, aqui no auditório do Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, o julgamento de 2 dos 8 acusados do assassinato da comerciante Claudete Benício de Souza, conhecida como a Loba da Cobal, crime ocorrido no dia 3 de dezembro de 2016. A Loba chegava para trabalhar na Cobal quando foi surpreendida por cerca de 8 pessoas que passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima que morreu no local. Foram 8 denunciados pelo Ministério Público, sendo eles Moisés Moraes de Góes, Oscar Martins de Aquino Júnior, Maicon Douglas Lima Silva, Lutzenberg Fausto Silva, Bruno Silva, o Boneca, já falecido, e o Rodrigues Silva. Desses 8, além dos 2 que estão sendo julgados hoje, o Jonathan Maxwell de Souza e o Tairon de Moraes Silva. Foram 8 acusados do assassinato de Loba. Todos eles foram denunciados pelo Ministério Público neste crime de homicídio. Hoje, apenas 2 estão sendo julgados aqui pelo Tribunal do Júri Popular, que é o Jonathan Maxwell de Souza e o Tairon Moraes da Silva. Só que uma cadeira está vazia. É que o Tairon de Moraes Silva está foragido desde o dia do crime. Ainda não foi localizado pela Polícia Civil. Hoje apenas presente aqui no plenário do Tribunal do Júri Popular, o Jonathan Maxwell de Souza. São 4 advogados que estão trabalhando na defesa desses 2 réus. Os doutores Isaías Garcia, Ricardo Lopes, a doutora Fernanda Barros e um outro advogado que também está nessa luta para a absolvição dos 2 réus. A nossa reportagem conversa agora com a doutora Fernanda Barros sobre a tese que será levantada aqui em plenário em relação ao réu Tairon de Moraes. Preliminarmente, bom dia, né? Bom dia a todos. É o seguinte, nós percebemos que tem uma rixa familiar, certo? Que há algumas obscuridades no processo e que acreditamos que há uma espécie de vingança por trás de tudo isso e estão querendo incriminar certas pessoas com relação a uma possível vingança, como falei anteriormente, né? Para tentar culpar alguém, se aproveitando da situação da morte de Claudete Benício, né? Não, o Tairon, ele não participou dessa armação, né? Dessa situação complicada, ele não participou de forma alguma. E estão querendo simplesmente aproveitar da situação para incriminar um ex-familiar por questões de vingança. Então ele é inocente? Ele é inocente. A tese da defesa será a negativa pela inocência. Isso, a inocência. O doutor Isaías Garcia, também defendendo aqui os réus, ele fala em relação à sua tese que será levantada para o Conselho de Sentença. Bom, desde o início, dia 3, quando ocorreu o homicídio, que as pessoas que estavam no local citaram nominalmente, um a um, os envolvidos no caso, certo? E o Jonathan, em hipótese alguma, apareceu. Não foi citado, a não ser 3 dias depois, quando a polícia encontrou o carro usado no crime na casa dele, que ele havia comprado. Ele não estava no local do crime. O Jonathan sabia que o carro era produto ilícito. Agora, não tinha conhecimento que teria sido usado no crime, porque ele não estava aqui ainda. Então ele é inocente? Com certeza. Negativa de autoria. Ele não estava no local do crime, certo? Isso aí nós vamos provar durante os trabalhos aqui. Os 2 advogados que falaram à nossa equipe de reportagem estão num só pensamento: negativa de autoria desse homicídio. Para eles, os 2 denunciados pelo Ministério Público não estavam no local no dia do crime. Já o Ministério Público, que está sendo representado pelo promotor Armando Lúcio, diz que todos eles, né, praticaram o homicídio. E é com o doutor Armando que a gente conversa agora a respeito dessa situação, sobre tudo que o Ministério Público levantou em relação a este crime de homicídio. Já teve, inclusive, pessoas que eram envolvidas que já vieram a óbito e foram denunciados 6 acusados.
Desses 6, 4 recorreram da pronúncia e o processo deles estão no tribunal. E existe 2 que não recorreram, né? E esses 2 que não recorreram, que é o Tairon e o Jonathan, eles irão a júri no dia de hoje. A apuração é que a desavença entre a vítima fatal, a Loba e o Tairon, foi o que resultou nesse homicídio. Ele conduzia o veículo, o Sandero, se eu não me engano, e o outro acusado ele também estava. Inclusive recebeu um tiro numa troca de bala com terceira pessoa ainda não identificada, e por isso ambos participaram, né? Há uma visualização em que ambos os acusados chegam e começam a efetuar esses disparos, de maneira que essa é a participação de cada um desses acusados de hoje. Doutor, e no caso o Ministério Público vai trabalhar para condenação? Sem dúvida são 3 crimes, né? O crime de homicídio consumado, qualificado em relação à vítima Claudete, como era conhecida a Loba, uma tentativa de homicídio em relação à vítima Pelcinho e o crime de formação de quadrilha 288 que eles estão denunciados. Como foram 8 denunciados pelo Ministério Público neste assassinato, deveriam estar todos hoje aqui sendo julgados, mas só que 2 já morreram, 4 entraram com recurso na Justiça, o recurso ainda está em andamento, ainda não houve um posicionamento da Justiça, e os 2 que estão sendo julgados hoje não recorreram e por isso que vieram a julgamento. Segundo o presidente do Tribunal do Júri Popular, o doutor Wagner Kelly de Figueiredo, os outros 4 denunciados, caso a Justiça decida contrário à solicitação dele, ou seja, o pedido seja improcedente, aí eles vão ser julgados em uma outra ocasião. O Tribunal do Júri Popular de Mossoró encerra os trabalhos hoje e só volta a se reunir na próxima semana. Inclusive, na próxima semana, dia 28, um julgamento muito polêmico e que deverá lotar aqui o plenário do Tribunal do Júri Popular. Diz respeito aos acusados de matarem o vereador de Açu, Botinha. O julgamento foi desmembrado de Açu para a comarca aqui de Mossoró e vai ser já na próxima semana.